Escuta-se muito quando se tem um bebê pequeno, não deixa sem meia, não deixa o menino exposto. O meu mais velho ficava todo peladinho de fralda e as tias, né, as senhoras da igreja na época falavam: Nossa, você está deixando seu filho muito exposto, ele vai ter alergia. Esse fator de agasalhamento demais, ou excesso, ou não deixar o menino pisar no chão frio, não deixar o menino lá fora, isso prejudica em termos de desenvolver alergia? Ou isso também não faz muita diferença? Se ele tiver alergia, ele vai ter e o que acontece? Isso é um mito, Bia. É um Não, mito. Então o menino pode ficar pelado no calor, pode, ok. pode sim. Eu costumava falar com meus pacientes, assim, você já imaginou se você, né, morasse no Rio de Janeiro, ou então aqui na Flórida, Aham. e aqui é muito calor e o ar-condicionado fica ligado o tempo todo, Sim. inclusive à noite, né? Mas enfim, isso é um mito mesmo, não interfere. Se E a encapotar criança demais o menino, né? Agasalhar demais o menino, pode gerar uma baixa resistência nesse sentido ou não não? baixa resistência, pode gerar uma desidratação. Se você agasalhar demais uma criança, ela pode suar, né? E ter um aumento da temperatura, principalmente os bebês, porque eles têm uma labilidade maior no controle da temperatura interna, né? Um bebê, esse controle de temperatura não funciona como de uma criança maior ou de um adulto, então ele pode sim desidratar por estar excessivamente agasalhado. Uau. Bom, então tem que ter um meio termo, né? Exato. Ou na Flórida não Equilíbrio é a ter termo solução. e ficar todo mundo fresco lá fora. Isso. Sobre a parte de nutrição, o que a senhora vê hoje que atrapalha mais em termos de. A gente está vendo muita obesidade infantil. Tem um problema que aqui nos Estados Unidos ele é um pouco mais agravado do que no Brasil, mas no Brasil também já se vê isso, principalmente em pós-pandemia. A gente diz pós-pandemia, mas ainda não terminou, né? Sobre a questão da obesidade. O que a senhora vê de maior dificuldade, de maior assim, item para atrapalhar nesse sentido as crianças? Bom, realmente, a obesidade, ela já era um problema de saúde mundial, ela já era considerada uma pandemia antes da pandemia do Covid. Ela, né, os números já estão, assim, bem evidentes há mais ou menos uns 10, 12 anos, estão alarmantes, inclusive, não só aqui nos Estados Unidos como no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é o país onde a gente se vê o maior número de crianças obesas. E realmente a pandemia do Covid ela veio a piorar esses números, né? Então, o que acontece aqui, principalmente nos Estados Unidos, né? O hábito alimentar ele da própria família já não é um hábito saudável. A comida, os fast foods, ou a comida mais barata, vamos O dizer junk assim, food, o né, que eles junk falam, food, extremamente é acessível. acessível, eles são, exato, como eu disse, baratos, eles são rápidos, porque a gente vive numa correria, a gente tem uma rotina difícil, a gente não tem, às vezes, né, tempo para poder parar e cozinhar, fazer um jantar saudável, um almoço saudável. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, nem se costuma ter o hábito de almoçar, né? Isso é um hábito que a gente, depois que mora aqui, percebe que é um hábito brasileiro, né? Sim. E aí, essa facilidade de acesso a esse tipo de alimento, ele é o principal fator que faz com que as crianças fiquem obesas. E aí, a pandemia, ela veio a piorar esse fator, porque como todas as famílias praticamente ficaram em casas o tempo todo, elas não tinham tempo para poder cozinhar ou comer outros tipos de alimento. E às vezes até pode ter mudado um pouco, mas ainda assim a facilidade da comida ruim, né? Entrar dentro da casa e a criança não sair para se exercitar, Exato. pode ter sido um problema até maior do que já era antes, E né? sim, com certeza. Eu sempre falo que o equilíbrio é a solução. Então, assim, a criança, se ela não tiver nenhum outro problema de saúde, por exemplo, diabetes, doença celíaca, ela está liberada para comer todos os tipos de alimento em equilíbrio.
né, se ela gosta de doce, se ela gosta de frituras, salgadinhos, a criança não é proibida de comer esse tipo de alimento, mas ela tem que achar um equilíbrio. Mas lembrando que isso tem que vir dos pais. Tudo que a criança come foram os pais que foram no supermercado comprar, né? Então, muitas vezes os pais falam: ah, meu filho só come isso. Porque você compra. Exato. Para de Vou comprar, ele vai preparar, parar de comer, exatamente. né? Isso, então lembrando que a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade no cuidar das nossas crianças, porque é da gente, é do nosso hábito em que as crianças vão se basear a alimentação delas. E uma criança obesa, ela tem mais ou menos 88 a 90% de chance de se tornar um adulto obeso. E um adulto obeso, ele também tem uma grande chance, não sei falar em números, de ter problemas cardíacos, de pressão alta, de ser bem, né? Ai, desculpa. Várias doenças que poderiam ser evitadas se a obesidade fosse tratada e resolvida antes da fase adulta, por exemplo. Exato. Existe um número que foi divulgado até no último Congresso de Obesidade da Europa, em que se você diminuir até 20% o peso de um obeso em mais ou menos 2 meses, a chance dessa pessoa ter todos os seus números normais, vamos falar em números de triglicéridos, colesterol, glicose, ela já aumenta mais de 90%. Então, uma pequena diferença, uma pequena mudança de hábito, já faz muita diferença na vida da criança. Tem que lembrar que ela vai ser um adulto. Então, a gente tem que construir esse hábito agora para ela se beneficiar por toda a sua vida.